Não, não vamos apostar uma corrida. O dia está muito quente. Ah, uma pena. Então que tal encontrarmos outra forma? O diabo mostrando os dentes amarelos. Você conhece o jogo Quem urra mais alto? Eu urro primeiro. Feche os olhos. Eu tenho outra proposta. Sou todo ouvidos. Você partirá daqui sem competições, corridas ou urros. De livre vontade e sem ser forçado de maneira alguma. Pode enfiar essa proposta no diabo, respondeu o diabo, demonstrando conhecimento da língua antiga. Não pretendo partir para outro lugar. Gosto daqui. É que você aprontou demais. Exagerou nas travessuras. Diverseis com minhas travessuras, falou o Silvano, revelando que dominava também a língua dos gnomos. Sua proposta vale tanto quanto não tenho a mínima intenção de sair daqui, a não ser que você me vença em um jogo qualquer. Quer uma chance? Já que não gosta de jogos que envolvem força física, vamos brincar de adivinhar. Vou lhe propor um enigma simples e, se você conseguir solucioná-lo, irei embora. No entanto, se não conseguir, vou permanecer e você partirá. Faça um esforço mental, porque a adivinha não é das mais fáceis. E antes que Gerald tivesse tempo para protestar, o diabo Balil bateu com os cascos, varreu o chão com a cauda e recitou: Uma flor rósea por orvalho umedecida, com um longo caule e cheia de cachos, cresce em solos fofos perto de cada um gato, será logo comida. Então, o que é? Adivinhe. Não tenho a mais vaga ideia, admitiu indiferentemente o bruxo, não se esforçando nem um pouco para adivinhar a resposta. Ervilha de cheiro? Não, você perdeu. E qual é a resposta correta? O que tem, cachos umedecidos? O repolho. Ouça aqui, rosnou Gerald. Você está começando a me dar nos nervos. Eu lhe avisei, riu o diabo, que a adivinha não seria fácil. Paciência, eu ganhei e, portanto, permaneço aqui enquanto você vai embora. Despeço-me friamente do senhor. Um momento, falou o bruxo. E a minha adivinha? Não tenho direito a uma revanche? Não, protestou o diabo. Por que deveria ter? Eu poderia não acertar a resposta. Você me toma por idiota? Não, respondeu Gerald, meneando a cabeça. Eu o tomo por um palerma malicioso e arrogante. Daqui a pouco vamos nos divertir com um novo jogo que você não conhece. Ah, finalmente! E que jogo seria esse? O jogo se chama, respondeu o bruxo devagar, não faça a outros o que não quer que lhe façam. Você não precisa fechar os olhos. Gerald inclinou-se repentinamente. A bilha de aço silvou no ar e com toda a força acertou o diabo bem no meio dos cornos. O estranho ser fulminado por um raio. O bruxo atirou-se sobre ele e agarrou uma das pernas peludas. O Silvano baliu e esperneou. Gerald protegeu a cabeça com o antebraço, mas mesmo assim chegou a ver estrelas, porque o diabo, numa indecorosa postura, escoiciava como uma mula furiosa. O bruxo tentou em vão imobilizar os seus cascos. O chifroide agitou-se, apoiou os braços no chão e desferiu mais um coice, dessa vez diretamente na testa de Gerald, que soltou um palavrão ao sentir a perna do diabo escapar-lhe das mãos. Os dois contendedores, desvencilhando-se um do outro, rolaram pelo chão em direções opostas, derrubando caules e se emaranhando nos pés de cânhamo.
O primeiro a se erguer foi o diabo, que abaixou a cabeça com chifres. No entanto, Geralt, também já de pé, desviou-se do ataque e agarrou Silvano pelos chifres. Em seguida, ajoelhou sobre ele, comprimindo-o contra o solo. O diabo baliu e lhe cuspiu de tal maneira nos olhos que não teria envergonhado um camelo sofrendo de cialorreia. O bruxo recuou instintivamente, mas sem soltar os chifres do diabo. Este, querendo livrar a cabeça, deu um coice simultâneo com os dois cascos e, ainda mais extraordinário, acertou os dois. Geralt soltou outro palavrão, porém não relaxou o aperto das mãos nos chifres. Ergueu Silvano do chão, encostou-o nos caules de cânhamo e desferiu-lhe um possante pontapé no joelho peludo. Em seguida, inclinou-se sobre ele e lhe deu uma cusparada em um dos ouvidos. O chifroide soltou um uivo, cerrando com um estalo os dentes rombudos. Não faça a outros, falou o bruxo ofegante. O que lhe façam? Continuamos jogando? Blá, 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 baliu o diabo, cuspindo copiosamente ao mesmo tempo. Mas, como Geralt continuava segurando seus chifres e empurrando sua cabeça contra o chão, as cusparadas acabavam atingindo seus cascos, que remexiam a terra de modo convulsivo, erguendo nuvens de poeira e restos de grama. Os minutos seguintes se passaram numa intensa troca de insultos e pontapés. Se, no meio dessa situação, houvesse algo que pudesse alegrar o bruxo, seria exclusivamente o fato de ninguém poder vê-lo, pois a cena era ridícula. O ímpeto do pontapé seguinte separou os adversários, arremessando-os em direções opostas para dentro do canhameiral. Mais uma vez o diabo foi mais rápido do que Geralt. Ergueu-se de um pulo e correu, mancando claramente. O bruxo, bufando e enxugando o rosto, atravessaram toda a extensão do canhameiral e penetraram nos campos de lúpulo. Geralt ouviu o som de um cavalo galopando, um som que ele aguardava. "Aqui, Jaskier! Aqui!" gritou. "No meio do lúpulo!" Mal viu diante de si o peito de um cavalo, foi atropelado. A queda o deixou atordoado, mas mesmo assim conseguiu rolar para cima das estacas da plantação de lúpulo, evitando os cascos do cavalo. Ergueu-se agilmente, porém no mesmo instante foi atingido por outro cavaleiro e voltou a cair. Depois sentiu alguém desabar sobre ele e lhe comprimir o corpo contra o solo. Em seguida, houve um brilho intenso e uma aguda dor na parte de trás do crânio. E escuridão. 6. Sua boca estava cheia de areia. Quando quis cuspi-la, percebeu que estava caído com o rosto virado para o chão. Estava amarrado. Ergueu levemente a cabeça. Ouviu vozes. Estava deitado na trilha de uma floresta junto do tronco de um pinheiro. A cerca de 20 passos de distância pastavam alguns cavalos desencilhados. O bruxo via-os apenas parcialmente, semi-ocultos pelas densas folhas de samambaias, mas teve certeza de que um dos animais era o alazão de Jaskier. 3 sacos de milho, ouviu. Ótimo, Torque, você saiu-se muito bem. E isso não é tudo, falou uma voz parecida com um balido que somente podia ser a do diabo. Olhe só para isso, Galar. Parece feijão, mas é totalmente branco. E como é enorme. Isto aqui é coisa. Eles extraem óleo dela. Geralt fechou os olhos firmemente e voltou a abri-los. Não era um sonho. O diabo e Galar, seja lá quem ele fosse, a língua dos elfos. Só que as palavras milho, feijão e colza foram ditas em linguagem comum. Isto o que é? Perguntou o tal Galar. Linhaça, a semente do linho. O linho é usado para fazer camisas. É muito mais barato do que seda. Além de mais resistente ao que parece, o processo de fabricação do tecido é bastante complicado. Mas pode deixar que me informarei de tudo, tintim por tintim. Tomara que o linho não apodreça como a colza, queixou-se Galar, sempre se expressando naquele esquisito volapuque. Tente arrumar novas sementes de colza, Torque. Pode deixar, baliu o diabo. Sem problema. Lá isso cresce em quantidades enormes. Vou trazê-las. Conte comigo. E mais uma coisa, falou Galar.
Descubra, finalmente, em que consiste a tal alternância tripla. Geralt ergueu a cabeça. Geralt ouviu um sussurro. Você voltou a si? Jasquier, sussurrou o bruxo de volta. Aonde nós? O quê? Jasquier apenas soltou um gemido abafado. Geralt perdeu a paciência. Fez um esforço desesperado e conseguiu virar-se de lado. No centro da clareira estava o diabo, que, como agora o bruxo sabia, tinha o sonoro nome Torque. Estava colocando no dorso dos cavalos bolsas, sacos e fardos. Ajudava-o nessa tarefa um homem esbelto e alto, que somente podia ser Galar. Ao ouvir os movimentos de Geralt, o homem virou-se em sua direção. Seus cabelos eram escuros, de tom azul marinho. Tinha feições bem delineadas, grandes olhos brilhantes e orelhas pontudas. Galar era um elfo das montanhas, Ainsaide, representante do povo antigo. Ele não era o único elfo ao alcance da vista. Havia mais 6 sentados à beira da clareira. Um remexia nas bolsas de Jasquier, outro dedilhava as cordas do alaúde do trovador, e os restantes, aglomerados em torno de um saco aberto, entretinham-se devorando com afã cenouras e nabos crus. "Vanadain, Toruviel!" falou Galar, indicando os prisioneiros com um movimento da cabeça. "Vedrai! Enel!" Torque deu um pulo e baliu. Não, Galar, não. Filavandrel proibiu. Você esqueceu. Não esqueci, respondeu Galar, colocando mais 2 sacos no lombo de um dos cavalos. Mas precisamos nos certificar de que eles não conseguiram folgar os nós das tiras de couro com as quais os amarramos. O que vocês querem? Jefus, comprimindo-o contra o solo com um joelho, verificava os nós. Por que nos amarraram? O que querem? Sou Jasquier, um poeta... Geralt ouviu o som de uma pancada. Virou-se para o outro lado e girou a cabeça. A elfa que estava de pé diante de Jasquier tinha olhos negros e cabelos cor de graúna, que lhe caíam sobre os ombros com 2 pequenas tranças circundando parte da cabeça na altura das têmporas. Vestia casaquinho de couro curto, sobre camisa de cetim verde folgada e calças justas enfiadas em botas de montaria. Os quadris estavam envoltos por um multicolorido pano que lhe chegava à metade das coxas. Que glosse! Indagou olhando para o bruxo e brincando com a empunhadura da adaga presa a seu cinto. Quelen pavien, Nelé? Nelé, negou ele. Tem pavien a el side. Você ouviu isso? Virando-se para o companheiro, um alto Side, que, sem se preocupar em examinar os nós de Geralt, dedilhava o alaúde de Jasquier com expressão de desinteresse no rosto alongado. Você ouviu, Vanadain? O homem macaco sabe falar, e sabe até ser insolente. Vanadain deu de ombros, fazendo farfalhar as penas que adornavam seu casaco. Mais uma razão para amordaçá-lo, Toruviel. A elfa inclinou-se sobre Geralt. Tinha longos cílios, pele anormalmente pálida e lábios ressecados e rachados. Um longo colar de pedacinhos de bétula dourada esculpidos e enfiados num cordão dava várias voltas em torno de seu pescoço. Vamos lá, homem macaco. Diga mais alguma coisa, sibilou. Vamos ver do que é capaz essa sua laringe acostumada somente a latir. E desde quando você trucou o bruxo, virando-se com esforço e cuspindo a areia que se acumulara em sua boca, para agredir alguém que está amarrado? Bata sem nenhum pretexto, pois pude perceber que gosta disso. Vamos, libere seu instinto agressivo. A elfa impertigou-se. Já tive a oportunidade de soltar meu instinto agressivo em você, e isso quando não estava amarrado. Falou. Fui eu que o atropelei com um cavalo e lhe dei uma pancada na cabeça. E saiba que também acabarei com você quando chegar a hora. O bruxo não respondeu. O que mais gostaria de enfiar-lhe uma faca de perto olhando em seus olhos, continuou ela. Mas o problema é que você, humano, fede demais. Acho que vou matá-lo com uma flechada. Pois faça o que achar melhor, disse o bruxo dando de ombros.
Não creio que poderá errar um alvo amarrado e imóvel, prezada. Toruviel plantou-se diante dele com as pernas abertas, inclinou-se e mostrou os dentes brilhantes. E não errarei, silvou. Consigo acertar tudo o que quero, mas você pode estar certo de que não morrerá com a primeira flechada, nem com a segunda. Farei o possível para que sinta que está morrendo. Só não se aproxime tanto. Geralt fez uma careta de nojo, porque você fede muito, Ironside. A elfa recuou, balançou os estreitos quadris, tomou o impulso e desferiu um violento pontapé na coxa do bruxo. Geralt, percebendo o local que seria atingido pelo chute seguinte, encolheu-se e tentou virar o corpo. Conseguiu, mas o pontapé acertou na bacia. Vanadain observava a cena, acompanhando os chutes com fortes acordes nas cordas do alaúde. Baliu o diabo. Enlouqueceu! Galar, mande-a parar com isso! Taesse! Gritou a elfa, chutando o bruxo mais uma vez. O alto Said acionava com tanta força as cordas do alaúde que uma delas se rompeu, soltando um gemido prolongado. Basta! Parem com isso, por todos os deuses! Berrou Jasquier, debatendo-se no meio das tiras de couro que o mantinham preso. Por que você o está maltratando tanto, estúpida jovem? Deixe-o em paz. E quanto a você, deixe também em paz meu alaúde. Toruviel voltou-se para ele com um sorriso desagradável nos lábios rachados. Um músico, rosnou. Um humano e, no entanto, um músico. Um alaudista. Sem dizer uma palavra, tirou um instrumento das mãos de Vanadain e bateu com ele viro. O alaúde se desfez em pedaços envoltos em cordas, que a elfa atirou no peito de Jasquier. Você deveria soprar um corno, seu selvagem, em vez de tocar um alaúde. O rosto do poeta adquiriu uma palidez mortal e seus lábios tremeram. Geralt, sentindo uma onda de fúria crescendo no peito, conseguiu atrair com seu olhar os olhos negros de Toruviel. — Está olhando o que, seu homem macaco imundo? — perguntou ela, inclinando-se sobre o bruxo. — Quer que eu vaze seus olhos reptilianos? O colar da elfa balançava a uma distância mínima do rosto de Geralt, que num gesto repentino ergueu suficientemente a cabeça para alcançá-lo com os dentes, dar-lhe um puxão e, encolhendo as pernas, virar o corpo de lado. Toruviel perdeu o equilíbrio e desabou sobre ele. O bruxo, debatendo-se como um peixe retirado da água, rolou sobre a elfa, jogou a cabeça para trás a ponto de isso e, com toda a força, bateu com a testa no rosto da elfa. Toruviel uivou de dor. Os elfos tiraram brutalmente Geralt de cima dela, arrastando-o pelos cabelos. Um deles deu-lhe um soco. Ele sentiu anéis lhe cortarem a pele da bochecha, e a floresta pareceu dançar diante de seus olhos. Conseguiu ver Toruviel caindo de joelhos, com sangue jorrando da boca e do nariz. A elfa sacou a adaga da bainha, mas de repente começou a soluçar, encurvou-se, segurou o rosto com as mãos e abaixou a cabeça. O esguio elfo de casaco adornado com penas coloridas tirou a adaga de suas mãos, aproximou-se do bruxo e, sorrindo, ergueu a lâmina. Geralt viu tudo vermelho. O sangue proveniente de sua testa ferida no choque com os dentes de Toruviel cobria sua visão. — Não! — gritou Torque, atirando-se suaço. — Não o mate! Não! — Vuele, Vanadain! Soou repentinamente uma voz vibrante. — Kesain! Kaelm! Evelien! Galar! Geralt girou a cabeça o máximo que lhe permitia o punho enfiado em seus cabelos. O cavalo que adentrara a clareira, branco como a neve, tinha a crina comprida, macia e sedosa como a cabeleira de uma mulher. Os cabelos do cavaleiro sentado na sela ricamente adornada eram da mesma cor e estavam presos por uma fita incrustada de safiras. Torque, soltando alegres balidos, correu até o cavalo, agarrou os estribos e afogou o elfo de cabelos brancos numa torrente de palavras. O Said interrompeu-o com um gesto majestático e saltou da montaria.
Aproximou-se de Toruviel, mantida de pé por 2 elfos, e delicado lenço que lhe cobria o rosto. A elfa soltou um gemido desolador. O Said meneou a cabeça, virou-se na direção do bruxo e aproximou-se dele. Seus ardentes olhos negros, que brilhavam como estrelas no rosto pálido, apresentavam profundas olheiras, como se ele tivesse passado várias noites seguidas em claro. Você é capaz de morder mesmo quando amarrado? Falou em perfeita língua comum, sem nenhum sotaque. Como um basilisco? Tirarei minhas conclusões desse fato. Foi Toruviel quem começou, baliu o diabo. Ficou dando pontapés no bruxo, todo amarrado, como se tivesse perdido a razão. O Said voltou a fazer um gesto, ordenando-o a se calar. Deu uma breve ordem aos outros elfos, que arrastaram Geralt e Jasquier até o pinheiro, amarrando-os. Depois todos se ajoelharam ao lado da Toruviel, estendida no chão. O bruxo ouviu quando, em dado momento, ela soltou um grito de dor. Nunca quis isto, disse o diabo parado ao lado deles. Não quis mesmo, humano. Não podia imaginar que eles fossem aparecer exatamente quando nós estávamos. Aí, quando eles deixaram você desacordado e amarraram seu companheiro, pedi que os deixassem lá, no meio da plantação de lúpulo, mas... Eles não podiam deixar testemunhas, murmurou o bruxo. Será que vão nos matar? Gemeu Jasquier. Não posso crer. Torque permaneceu calado, agitando o protuberante focinho. Que droga! Gemeu novamente o poeta. Vão nos matar? O que está se passando, Geralt? Fomos testemunhas. O cornudo amigo executa determinada missão aqui, no Vale das Flores. Não é verdade, Torque? A serviço dos elfos, ele rouba sementes, mudas e conhecimentos de agricultura. E o que mais, diabo? Tudo o que puder, baliu Torque. Tudo do que eles precisam, e mostre-me uma coisa de que não precisem. Passam fome nas montanhas, especialmente no inverno, e não têm a mais vaga noção do que é agricultura. Antes de conseguirem domesticar o gado e as aves caseiras, e antes de plantarem e colherem qualquer coisa, eles não dispõem de tempo para isso, mano. Eu não estou interessado no tempo deles. O que quero saber é o que eu lhes fiz. Choramingou Jasquier. Que mal eu lhes fiz. Pense bem, falou o elfo de cabelos brancos, e é bem possível que você mesmo responda a essa pergunta. Ele simplesmente está se vingando de todas as maldades que os elfos têm sofrido dos humanos, afirmou o bruxo com um triste sorriso. Para ele, tanto faz a quem dirige a vingança. Não se deixe enganar pela aparência distinta e pelo vocabulário rebuscado, Jasquier. Ele não se diferencia em nada daquela de olhos negros que nos chutou e precisa descarregar em alguém sua frustração e seu ódio. O elfo levantou o destroçado alaúde de Jasquier. Ficou um bom tempo olhando em silêncio para o que sobrar do instrumento antes de atirá-lo no meio dos arbustos. Se quisesse dar vazão ao ódio ou ao desejo de vingança, disse brincando com suas luvas de couro branco macio, eu teria atacado o vale à noite, minado seus habitantes. Teria sido infantilmente fácil, já que eles nem colocam sentinelas. Pode haver algo mais simples ou mais fácil do que uma silenciosa flecha disparada de trás de uma árvore? Mas nós não organizamos caçadas contra vocês. Foi você, humano de olhos estranhos, quem organizou uma caçada contra nosso amigo, o Silvano Torque. Não precisa exagerar, baliu o diabo. Não foi uma caçada. Nós apenas estávamos brincando. São vocês, humanos, que odeiam tudo que se diferencia de vocês, nem que seja apenas o formato das orelhas. Continuou calmamente o elfo, sem dar a mínima atenção às intervenções do chifroide. E foi por isso que nos tiraram nossas terras,
e exilaram-nos nas montanhas selvagens. Vocês ocuparam nosso Dol Blatana, o Vale das Flores. Sou Filavandrel Aen Fidail das Torres de Prata, da estirpe dos Feliaornos das Brancas Naves. Atualmente expulso e perseguido até os confins do mundo. Sou Filavandrel dos confins do mundo. O mundo é vasto, murmurou o bruxo. Podemos todos caber nele. Há lugar de sobra. O mundo é vasto, repetiu o elfo. É verdade, humano. Mas vocês mudaram este mundo. No início, com o uso da força, trataram-no da mesma forma com que tratam tudo o que lhes cai nas mãos. Agora, o que parece, o mundo começou a se adequar a vocês. Rende-se às suas vontades. Obedece-lhes. Torque falou uma verdade, continuou Filavandrel. Estamos passando fome e nos sentimos ameaçados de extinção. O sol brilha de maneira diferente, o ar não é mais o de outrora e a água não é a mesma. Tudo o que costumávamos comer e usar está desaparecendo, diminuindo, se deteriorando. Nunca cultivamos a terra. Diferentemente de vocês, humanos, jamais a ferimos com arados e enxadas. A vocês, a terra paga um tributo sangrento. A nós, ela nos presenteava. Vocês arrancam à força os tesouros da terra. Para nós, a terra crescia e florescia, porque nos amava. A vida, porém, é assim mesmo. Nenhum amor é eterno. Mas nós, apesar de tudo, queremos sobreviver. Em vez de roubar os grãos, vocês poderiam comprá-los, forem necessários. Vocês têm diversas coisas que os humanos consideram muito preciosas. Poderiam negociá-las. Filavandrel sorriu com desprezo. Com vocês, nunca. Gerald contorceu o rosto numa careta de desagrado, fazendo estalar o sangue ressecado na bochecha. Pois que o diabo os carregue, com sua arrogância e seu desprezo. Não querendo coexistir, vocês se condenam ao próprio extermínio. Coexistir, fazer um acordo, eis a única chance de vocês. Filavandrel inclinou-se para a frente, com os olhos brilhando. Coexistir em condições determinadas por vocês? Indagou com voz alterada, mas continuadamente calma. Reconhecendo o predomínio dos humanos? Perdendo? Coexistir como? Como escravos? Párias? Coexistir por trás dos muros construídos nas cidades para nos manter separados de vocês? Coexistir com suas mulheres e sermos enforcados por isso? Ou então ver a cada passo o que acontece com as crianças resultantes de tal coexistência? Por que evita meu olhar, estranho humano? Como consegue coexistir com seus semelhantes, dos quais, afinal de contas, você se diferencia ligeiramente? Dou um jeito, respondeu o bruxo, fitando o elfo diretamente nos olhos. Preciso dar, porque sou forçado a isso, não tenho outra saída. Consegui superar minha vaidade e compreendi que, embora a vaidade e o orgulho representassem uma defesa ao fato de eu ser diferente, eram uma defesa deplorável. Compreendi que se o sol brilha de outra forma e as coisas estão mudando, não sou eu o eixo de tais mudanças. O sol brilha de forma diferente e continuará brilhando assim, e de nada adianta tampá-lo com peneira. É preciso aceitar os fatos, elfo. É preciso se dar conta disso. E não é exatamente o que vocês querem? Perguntou Filavandrel, enxugando com a mão o suor que lhe surgira na testa alva, logo acima das sobrancelhas negras. Não é isso que desejam impor aos outros? Convencer a todos que chegou a era de vocês, a era dos humanos, e que tudo o que fazem com as outras raças é tão natural quanto o nascer e o pôr do sol? Que isso e aceitar tudo o que lhes for imposto? E ainda ousa nos acusar de empáfia? E o que são esses pontos de vista que você tanto proclama?
Afinal, por que vocês humanos não conseguem perceber que nessa sua dominação do mundo há precisamente tanta naturalidade quanto nos piolhos que se reproduzem em seus casacos de lã de carneiro? Você obteria o mesmíssimo resultado se me propusesse coexistir com os piolhos, e eu escutaria os piolhos com a mesma concentração se eles nos propusessem um desfrute mútuo do casaco em troca de nossa submissão. Portanto, não perca mais tempo com um inseto tão insignificante, elfo, retrucou o bruxo, controlando a voz com grande dificuldade. O que me espanta é seu esforço em incutir um sentimento de culpa e arrependimento num piolho como eu. Você está amargurado, sedento de vingança e totalmente consciente da própria impotência. Vá em frente. Enfie logo essa faca em mim. Vingue-se de toda a raça humana e verá como vai se sentir melhor. Antes, dê-me um chute nos ovos ou nos dentes, como fez sua Toruviel. Filavandrel abaixou a cabeça. Toruviel está doente, falou. Conheço aquela doença e seus sintomas, respondeu Geralt, dando uma cusparada para o lado. O remédio que lhe apliquei deverá ajudá-la. Efetivamente, esta conversa não tem sentido algum, concluiu Filavandrel. Sinto muito, mas teremos de matá-los. Não se trata de vingança, e sim de uma solução puramente prática. Torque tem de continuar executando suas tarefas, e ninguém pode sequer suspeitar para quem sonhos de entrar em guerra com vocês, e não pretendemos ser envolvidos em trocas comerciais. Não somos tão ingênuos a ponto de não nos darmos conta de que seus mercadores não passam de batedores, de quem virá atrás deles e de que tipo de coexistência trará consigo. Elfo, murmurou o até então calado Jasquier. Tenho muitos homens dispostos a pagar um resgate na forma de alimentos, se você quiser. Pense nisso. Afinal, esses grãos roubados não me salvarão. Nada mais poderá salvá-los, interrompeu Geralt. Não se humilhe diante dele, Jasquier. Não implore. Isso é totalmente inútil, além de digno de pena. Para alguém que dispõe de tempo de vida tão curto, disse Filavandrel com um sorriso forçado, você demonstra surpreendente desprezo pela morte humana. Só se nasce, só se morre uma vez, retorquiu calmamente o bruxo. Eis uma filosofia apropriada para um piolho, você não acha? E quanto à sua longevidade? Sinto pena de você, Filavandrel. O elfo ergueu as sobrancelhas numa expressão indagativa. Por quê? Com os alforjes de seus cavalos, e com esse punhado de grãos com os quais pretende sobreviver, vocês não passam de um grupo patético, sem falar nessa sua missão cujo objetivo é apenas desviar seus pensamentos da aniquilação eminente. Porque você sabe muito bem que já é o fim. Nada mais brotará, e nada mais crescerá nos altiplanos. Nada mais poderá salvá-los. Mas vocês são longevos e viverão por muito tempo no arrogante isolamento que escolheram, cada vez menos numerosos, cada vez mais fracos e cada vez mais amargurados. E você sabe o que acontecerá, Filavandrel. Sabe que chegará o momento em que rapazes com olhos de anciões centenários e moças emurchecidas, estéreis e doentias como Toruviel, descerão para os vales conduzindo os que ainda terão forças para... Vocês descerão para os vales floridos para um encontro com a morte, querendo morrer dignamente numa batalha e não deitados num catre miserável, derrotados pela anemia, tuberculose ou escorbuto. E então, longevo Ainsaid, você se lembrará de como tive pena de você e compreenderá que eu estava certo. O tempo mostrará quem estava certo, falou baixinho o elfo. E essa é a vantagem da longevidade. Terei a chance de me certificar disso, ainda que graças a esse punhado de grãos roubados. Você, no entanto, não terá essa chance. Vai morrer em instantes. Poupe pelo menos a ele.
Geralt apontou para Jasquier com um movimento da cabeça. Não por um gesto de patética misericórdia, mas por um motivo prático. Algumas pessoas vão querer vingar a morte dele. Como você faz mau juízo de minha inteligência, exclamou o elfo após um momento de reflexão. Se ele sobrevivesse graças a você, com certeza se sentiria na obrigação de se vingar. Você pode estar certo disso, explodiu Jasquier com o rosto mortalmente pálido. Pode estar certo disso, filho de uma cadela. É melhor que me mate também, pois se não fizer, garanto-lhe que levantarei contra vocês o mundo todo. Aí você verá do que são capazes os piolhos de um casaco de lã de carneiro. Acabaremos com vocês, mesmo que tenhamos de derrubar estas montanhas com as próprias mãos. Isso eu lhe asseguro. Como você é burro, Jasquier, suspirou o bruxo. Só se nasce e só se morre, embora o efeito de sua bravura fosse prejudicado pelo som de seus dentes, que batiam como castanholas. Bem, isso encerra o caso, disse Filavandrel, calçando as luvas. Chegou a hora de concluirmos este desagradável episódio. A uma ordem sua, os elfos se colocaram em posição, segurando os arcos. Fizeram-no com tal rapidez que ficou claro que apenas aguardavam aquele comando. Um deles observou o bruxo, continuava a mascar um nabo. Toruviel, com a boca e o nariz envoltos em bandagens de tecido e cascas de árvore, postou-se ao lado deles, mas sem o arco. Querem que eu lhes vende os olhos? Perguntou Filavandrel. Vá embora, disse o bruxo, virando a cabeça. Desapareça. Diable ars, concluiu Jasquier, batendo os dentes. Baliu repentinamente o diabo, correndo para junto de Geralt e Jasquier e encobrindo-os com o corpo. Vocês endoidaram de vez? Filavandrel, não foi isso que combinamos. Nada disso. Você ia levá-los para as montanhas e mantê-los escondidos nas cavernas até terminarmos o que temos de fazer aqui. Torque, não posso arriscar, falou o elfo. Você não viu o que ele fez com Toruviel, mesmo estando todo amarrado? Não posso arriscar. Estou pouco me lixando para o que você pode ou não. O que imaginou que eu permitiria um assassinato aqui em meu território, juntinho de meu vilarejo? Seus idiotas malditos, arcos, se não quiserem levar umas chifradas. Torque, disse Filavandrel, apoiando as mãos no cinturão. Isso que temos de fazer é uma necessidade. Juviceis e não necessidade. Afaste-se, Torque. O chifroide agitou as orelhas, soltou mais um balido, esbugalhou os olhos e dobrou o braço num gesto obsceno muito popular entre os gnomos. Você não vai assassinar ninguém aqui. Montem seus cavalos e partam para as montanhas, além do desfiladeiro. Do contrário, vocês terão de matar também a mim. Seja razoável, falou lentamente o elfo de cabelos brancos. Se nós os deixarmos com vida, os humanos ficarão sabendo de você e do que está fazendo. Vão pegá-lo e torturá-lo até... Sei, baliu o diabo, ainda encobrindo Geralt e Jasquier. E acabo de descobrir que os conheço melhor do que vocês. E confesso que não sei realmente que partido tomar. Só posso dizer que estou arrependido de ter me aliado a vocês, Filavandrel. Bem, foi você quem pediu, disse friamente o elfo, fazendo um sinal aos arqueiros. Foi você mesmo quem quis isso, Torque. Desparellian, Evelien. Os elfos sacaram as flechas das aljavas. Afaste-se, Torque, sussurrou Geralt. Isso não faz o menor sentido. O diabo, sem sair do lugar, fez para ele o mesmo gesto obsceno que fizera para Filavandrel.
Ouço uma música, soluçou repentinamente Jasquier. Afirmou o bruxo, olhando para a ponta das flechas. Não se preocupe. Não é vergonhoso ficar abobado de pavor. O rosto de Filavandrel mudou radicalmente, adotando um ar esquisito. O Said virou-se rápido e gritou uma ordem aos arqueiros, que baixaram imediatamente os arcos. Na clareira apareceu Lily. Não era mais a magra camponesa metida num vestido de pano barato. Sobre a grama que cobria a clareira vinha, ou melhor, fluía, na direção deles, uma rainha resplandecente de cabelos de ouro e olhos de fogo, a esplendorosa rainha dos campos, adornada com guirlandas de flores, espigas e braçadas de ervas. De seu lado esquerdo, tropegava sobre patinhas inseguras um veadinho, e do direito farfalhava um enorme ouriço. Adep, murmurou com veneração Filavandrel, inclinando a cabeça e pondo-se de joelhos. Seu gesto foi imitado pelos demais elfos, que, lenta e respeitosamente, foram se ajoelhando um a um. Ael, dana-me, Adep, repetiu Filavandrel. Lily não respondeu ao cumprimento. Parou a alguns passos do elfo, e seu olhar azul celeste pousou sobre Jasquier e Geralt. Thor, que, embora também curvado numa reverência, começou a cortar as tiras de couro e os nós. Nenhum Said se moveu. Lily continuava parada diante de Filavandrel. Nada disse, não emitiu o mínimo som, mas o bruxo viu a expressão no rosto do elfo se alterar, sentiu a aura que os envolvia e teve a inabalável convicção de que entre eles estava ocorrendo uma troca de pensamentos. Falou pela manga. Seu amigo, baliu baixinho, decidiu desmanhar logo agora. O que devo fazer? Dê-lhe uns tapas na cara. Com prazer. Filavandrel ergueu-se. A uma ordem sua, os elfos se puseram imediatamente a selar os cavalos. Venha conosco, Dana Meadp, falou o elfo de cabelos brancos. Precisamos de você. Não nos abandone, Eterna. Não nos prive de seu amor. Sem ele, pereceremos. Lily meneou lentamente a cabeça, apontando com ela para o leste, para as montanhas. O elfo inclinou-se, segurando as adornadas rédeas de seu cavalo de crina branca. Jasquier aproximou-se. Estava pálido, atordoado e apoiado no Silvano. Lily olhou para ele e sorriu. E fitou-o nos olhos por muito tempo. Não disse uma palavra sequer. Não era necessário dizer nada. A maior parte dos elfos já estava em suas celas quando Filavandrel e Toruviel se aproximaram. Geralt olhou nos negros olhos da elfa parcialmente cobertos pelas ataduras. Toruviel começou, mas não concluiu. A elfa acenou com a cabeça e retirou do arção da cela um magnífico alaúde feito de madeira leve, ricamente marchetada e com um esbelto grifo esculpido no braço. Sem dizer uma palavra, entregou o instrumento a Jasquier. O poeta aceitou, fazendo uma reverência. Também não disse uma só palavra, mas seus olhos diziam muito. Adeus, estranho humano, falou baixinho Filavandrel para Geralt. Você está sendo necessárias. Não mudarão coisa alguma. Geralt permaneceu calado. Após uma longa reflexão, finalizou Said. Cheguei à conclusão de que você estava certo quando disse que sentia pena de nós. Portanto, até breve. Até o dia em que desceremos aos vales para morrer com dignidade. Aí, faremos de tudo para encontrar você, tanto eu como Toruviel. Não nos decepcione. Ficaram se mirando por um longo tempo em silêncio, até que o bruxo respondeu, curto e direto. Vou me esforçar para isso. 7. Pelos deuses, Geralt! Jasquier parou de tocar, abraçou o alaúde e encostou-o no rosto.
Esta madeira toca sozinha, própria. Que som maravilhoso! Por um alaúde como este, alguns pontapés em momentos de pavor foi um preço muito baixo. Se eu soubesse o que ia ganhar, permitiria que me chutassem desde o raiar do dia até o cair da noite. Gerald, está me ouvindo? Seria muito difícil não ouvir vocês dois, respondeu o bruxo, erguendo a cabeça do livro e olhando para o diabo, que continuava empenhado em soprar obstinadamente uma estranha flauta feita de caules de junco de diferentes comprimentos. Ouço-os muito bem, assim como a região inteira. Duviçais e não região, disse Torque, pondo a flauta de lado. Um deserto selvagem, o cu do mundo. Ah, que saudade de meus cânhamos. Com saudade dos cânhamos, riu Jasquier, girando cuidadosamente as cravelhas do alaúde. Pois você devia ter ficado quietinho no canhameiral, fazendo-se de morto, em vez de assustar garotas, estragar hortas e emporcalhar poços. Imagino que agora será mais cauteloso e deixará de fazer travessuras, não é verdade, Torque? É que eu gosto de travessuras, explicou o diabo, mostrando os dentes. E não posso imaginar uma vida sem elas, mas posso lhes prometer que serei mais precatado em meus novos territórios. Continuarei a fazer travessuras, porém com moderação. A noite estava nublada e ventosa. O vento dobrava os caules de junco e sussurrava nos galhos dos arbustos entre os quais estavam acampados, gravetos na fogueira. Torque agitou-se no leito improvisado, espantando os mosquitos com o rabo. No lago, um peixe pulou, agitando o plácido espelho d'água. Vou fazer uma balada descrevendo tudo o que se passou em nossa expedição aos confins do mundo, anunciou Jasquier. E nela descreverei você, Torque. Pois saiba que você não sairá ileso dessa empreitada, rosnou o diabo. Porque eu também farei uma balada descrevendo você, de tal maneira que você não poderá aparecer num ambiente distinto nos próximos 12 anos. Portanto, sugiro que reconsidere esse projeto. Gerald? Sim? Descobriu algo interessante nesse livrão que conseguiu extorquir dos cantores? Descobri. Então leia para nós, antes que a fogueira se apague. Sim, sim! Jasquier dedilhou as sonoras cordas do alaúde de Toruvial. Leia, Gerald! O bruxo apoiou-se num cotovelo e aproximou o livro da fogueira. Vê-la se pode, começou, na época do verão, dos dias de maius e junius até os de outubros, mas mais frequentemente no dia da gadanha, que os pastores costumavam chamar de lamas. Surge ela sob a forma de virgem de cabelos dourados, coberta de flores, e com todos os seres vivos indo ter com ela, independentemente se vegetais ou animais. Por isso seu nome é Vivia, Danamebi, e veneravam-na profundamente. Mesmo os barbudos, embora vivam dentro das montanhas e não nos campos, também a respeitam e a chamam de Bloemenmagde. Danamebi, murmurou Jasquier. Danameabte, a Virgem dos Campos. Por onde Vivia pisa, a terra brota, floresce, e desenvolvem-se exuberantemente todos os seres. Tal é seu poder. Povos inteiros lhe fazem oferendas com veneração, na vã esperança de que suas, e não de outros, serão as terras que Vivia há de visitar. Porque há quem diga que Vivia se estabelecerá para sempre no meio do povo que mais sobre outros se sobressair. Mas isso não passa de
porque os sábios afirmam, acertadamente, que vive só a terra ama, e tudo que nela cresce vive igualmente, sem nenhuma distinção, seja a menor das macieiras, seja o mais insignificante dos vermes. E os homens, para ela não significam mais do que aquela frágil macieira, pois também eles todos acabarão passando algum dia, e outros virão em seu lugar, outras tribos e outros povos. Vive a eterna é, foi e continuará sendo sempre, até o final dos séculos. Até o final dos séculos, cantou o trovador, dedilhando as cordas do alaúde. Torque o acompanhava com um silvo agudo de seu pífaro. Seja louvada pela colheita, pelas flores de Dol-Blatana, mas também pela pele do aqui subscrito, que você salvou de ser perfurada com pontas de flechas. Sabem de uma coisa? Parou de tocar e, triste, abraçou o alaúde como se fosse uma criança. Acho que na balada não vou fazer menção alguma aos elfos e às dificuldades que eles têm de enfrentar. Não faltariam patifes prontos para partir às montanhas. Por que apressar? O trovador se calou. Vamos, termine, falou amargamente Torque. Você queria dizer apressar aquilo que é inexorável, inevitável. Não falemos mais disso, interrompeu-os Geralt. Por que falar? As palavras sigam um exemplo de Lily. Ela se comunicou com o elfo por telepatia, murmurou o bardo. Não é verdade, Geralt? Afinal, você consegue captar essas coisas? Conseguiu entender o que ela estava transmitindo aos elfos? Um pouco. E de que ela falou? De esperança. De que tudo se renova e nunca deixará de se renovar. Só isso? E basta. Geralt, Lily vive num vilarejo no meio de humanos. Você acha que ela... Que ela vai permanecer no meio deles aqui, em Dol-Blatana? Talvez. Se o quê? Se os humanos se revelarem dignos disso. Se os confins do mundo continuarem sendo os confins do mundo. Se respeitarmos a fronteira. Mas chega desta hora de dormir. É verdade. Já é quase meia-noite e a fogueira está se extinguindo. Vou ficar sentadinho aqui por mais um tempo. Sempre tenho mais facilidade em formar rimas quando estou junto de uma fogueira semi-apagada. E preciso de um título para minha balada. Um título bonito. Que tal Os Confins do Mundo? Demasiado banal, resmungou o poeta. Mesmo que isto aqui seja efetivamente a última fronteira, este local deve ser descrito de modo diferente, metaforicamente. Suponho que você saiba o que é metáfora, Geralt. Deixe-me pensar. Lá onde... Que droga. Lá onde... Boa noite, disse o diabo. A voz da razão. 6. O bruxo desamarrou os cordões da camisa e desgrudou. Na gruta fazia um calor infernal. No ar pairava um vapor pesado e úmido, que gotejava sobre os rochedos cobertos de musgo e sobre as placas basálticas das paredes. Em volta, tudo eram plantas. Cresciam em gavetas no chão, em covas cheias de turfa, em caixotes, gamelas e tinas, além de subirem pelas rochas, andaimes e estacas. Geralt olhava-as curioso, reconhecendo alguns espécimes raros que entravam na composição de poções, elixires e filtros mágicos ou de decocções de feitiçaria. Outros ainda mais raros, cujas propriedades ele só podia tentar adivinhar, e aqueles que lhe eram totalmente desconhecidos e dos quais nunca ouvira falar. Viu as folhas estreladas do meliloto cujos caules cobriam as paredes da gruta, os brotos das cabeças de negro, os ramos da arenária cobertos de bagas vermelho sangue.
Reconheceu as folhas carnudas e estriadas da tanchagem, os rubro-dourados ovais da imensura e as negras agulhas da serra dela. Vislumbrou o penífero musgo da sanguipoça, que parecia estar aninhada no meio dos blocos de pedras, os brilhantes bulbos do olho de gralha e as atigradas pétalas e o colorido labelo das orquídeas popularmente conhecidas como bocas de dragão. Na parte mais escura da caverna percebiam-se as formas esféricas de cogumelos cinzentos como pedras num campo. Perto dali crescia o juntocacho, erva capaz de neutralizar toda a toxina ou veneno conhecido. Saindo de urnas enterradas no solo, esquálidos penachos amarelados denunciavam o ranog, raiz de poderosas e universais propriedades. Da gruta era ocupado por plantas aquáticas. Geralt viu cubas repletas de cornivas e jabutias, tanques cobertos por um compacto lençol de subterro, o principal alimento das parasíticas ostras gigantes, reservatórios de vidro cheios de emaranhados rizomas do alucinatório bifárpio, das delgadas criptocorinas verde garrafa e de molhos de nematodos. Gamelas lamacentas eram destinadas ao cultivo de incontáveis líquens, algas, bolores, hifas e sorédios. Nenek, com as mangas do manto sacerdotal arregaçadas, tirou de um cesto uma tesoura e um pequeno ancinho feito de osso e, sem dizer uma palavra, se pôs a trabalhar. Geralt acomodou-se num banquinho colocado entre dois feixes de luz que caíam através dos grandes blocos de cristal na abóbada da caverna. Baixinho, enfiando habilmente as mãos no meio do emaranhado de folhas e rebentos, fazendo estalar a tesoura e enchendo o cesto com molhos de ervas. Corrigia a posição das estacas que suportavam caules e ramos de plantas e, volta e meia, revirava a terra com um ancinho. Às vezes resmungava com raiva, arrancando caules ressecados ou apodrecidos e atirando-os nos coletores de humus destinados a cogumelos e outras plantas escamosas, enroscadas como serpentes, que o bruxo não conhecia. Na verdade, ele nem tinha certeza de que se tratava de plantas, já que lhe parecera que se moveram levemente, esticando os ramos peludos na direção das mãos da sacerdotisa. Fazia muito calor. Geralt? Sim, disse o bruxo, lutando contra o sono. Nenek, brincando com a tesoura, olhava para tia esparguta. Não parta agora. Fique mais alguns dias. Não, Nenek. Está mais do que na hora de partir. Para que tanta pressa? Você não precisa preocupar-se com Hereward. E quanto a esse vagabundo Jasquier, deixe que parta sozinho e se arrisque por conta própria. Fique, Geralt. Não, Nenek. Você está com pressa de abandonar o santuário por medo de que ela possa encontrá-lo aqui? Sim, respondeu Geralt, sem esforço algum para negar. Você adivinhou em cheio. Não foi um enigma tão difícil de decifrar, resmungou Nenek. Mas não precisa se preocupar. Yennefer esteve aqui há 2 meses e não voltará tão cedo porque nós brigamos. Não foi por sua causa. Na verdade, ela nem chegou a perguntar por você. Vejo que toquei na ferida, riu a sacerdotisa. Você é egocêntrico como todos os homens. Não existe nada pior do que a falta de interesse, não é verdade? Mas não fique tão triste assim. Conheço Yennefer muito bem. Embora não tenha citado seu nome uma só vez, ficou olhando em volta o tempo todo, procurando por rastros seus. Percebi que está furiosa com você. E por que vocês duas brigaram? Por nada que possa interessá-lo. Pois eu sei, de qualquer modo. Não creio, respondeu calmamente Nenek. Seu conhecimento sobre ela é muito superficial, assim como o dela sobre você. Isso é bastante típico no caso da união que os liga, ou ligava. Nenhum dos dois é capaz de coisa alguma além de uma exagerada avaliação emocional dos efeitos e, ao mesmo tempo, os causaram. Ela veio para cá com o intuito de tentar se curar, afirmou Geralt friamente.
E foi por causa disso que vocês brigaram. Vamos, admita. Não vou admitir coisa alguma. O bruxo levantou-se e ficou parado diretamente sob a luz dos blocos de cristal da abóbada da gruta. Venha até aqui por um instante, Nenek, e olhe para isto, disse, abrindo um bolso secreto de seu cinturão, retirando dele um minúsculo saquinho de pele de cabra e derramando seu conteúdo na palma da mão. 2 diamantes, um rubi, 3 nefritas e uma ágata muito interessante. Nenek entendia de tudo. Quanto isso lhe custou? 2.500 ducados temerianos. O pagamento pela estrige de Vizin. Cerado. A sacerdotisa fez uma careta. Vá lá, é uma questão de preço. Mas você fez muito bem em trocar dinheiro vivo por isso. O ducado está fraco e o preço das pedras preciosas em Vizin não é alto, já que as minas dos gnomos de Marrakhan ficam muito perto. Se vender essas pedrinhas em Novigrad, obterá no mínimo 500 coroas novigradas. Hoje uma coroa vale 6 ducados e meio e continua subindo. Gostaria que você as aceitasse. A título de depósito? Não. As nefritas são para o santuário. Digamos que seja uma oferenda minha à deusa Melitele. Quanto às demais pedras, são para Yennefer. Entregue-as a ela quando vier visitá-la novamente, o que deverá ocorrer em breve. Nenek fitou-o diretamente nos olhos. Seu não faria isso. Acredite em mim. Você a irritaria ainda mais, se é que isso é possível. Deixe tudo como está, uma vez que não tem condições de consertar ou melhorar coisa alguma. Ao fugir dela, você se comportou, digamos, de maneira não especialmente digna de um homem adulto. Ao tentar apagar a própria culpa com joias, você se comportaria como um homem maduro. Diria até que demasiado maduro. Para ser sincera, não saberia dizer qual dos 2 tipos de homem me desagrada mais. Ela era muito dominadora, murmurou Geralt virando o rosto. Eu não conseguia suportar aquilo. Ela me tratava como se eu... Pare com isso, interrompeu secamente Nenek. E não venha chorar no meu ombro. Não sou sua mãe. Quantas vezes terei de lhe repetir isso? Não me importa nem um pouco como ela o tratava, muito menos como você a tratava. E não vou ser intermediária de merda alguma, entregando-lhe essas pedrinhas estúpidas. Se quer agir como idiota, faça-o sozinho, não conte comigo. Você não me entendeu. Não quero apaziguá-la ou suborná-la. No entanto, eu lhe devo algo e, pelo que sei, o tratamento ao qual ela pretende se submeter é muito caro. Tudo que desejo é ajudá-la. Você está sendo muito mais tolo do que eu imaginava, respondeu Nenek, levantando o cesto do chão. Tratamento caro? Ajudá-la? Para ela, essas suas pedrinhas são quinquilharias que nem valem uma cusparada. Sabe quanto Yennefer consegue arrecadar eliminando um bebê indesejado por uma grande dama? Sei. Assim como sei que ela cobra ainda mais por trás. É uma pena ela não poder ajudar a si mesma. E é por isso que procura a ajuda de outros, inclusive a sua. Ninguém poderá ajudá-la. O que ela quer é totalmente impossível. Ela é uma feiticeira, e como a maioria das magas, tem os ovários atrofiados e insuficientemente desenvolvidos. E isso é irreversível. Ela nunca poderá ter filhos. Nem todas as feiticeiras são deformadas nesse aspecto. Sei algo sobre isso e você também. É verdade, admitiu Nenek, semicerrando os olhos. Um fenômeno que tem exceções não pode ser considerado uma regra. E, por favor, não me venha com aquele papo de exceções servem para comprovar regras. Em vez disso, fale-me especificamente das exceções. Sobre as exceções, respondeu Nenek em tom gélido, existem nada mais. Já no caso de Yennefer,
O fato é que ela não é uma delas, pelo menos no que se refere à deformação da qual estamos falando, pois em todos os demais aspectos seria muito difícil encontrar maior exceção do que ela. Sei de feiticeiros, afirmou Geralt, ignorando o tom frio e as alusões de Nenek, que ressuscitaram mortos. Conheço vários casos amplamente documentados. Você tem de admitir que ressuscitar mortos é muito mais difícil do que reparar uma atrofia de órgãos ou membros. Não admito, pois não conheço um só caso devidamente documentado de recuperação da atrofia de glândulas endócrinas. Geralt, basta, porque daqui a pouco isso se transformará numa consulta médica. Você não entende dessas coisas, enquanto eu sou especialista. E se lhe digo, perdendo outros, a verdade é essa. Se isso é tão óbvio assim, então não consigo entender por que ela continua se esforçando tanto. Você entende pouco, interrompeu a sacerdotisa. Ou melhor, pouquíssimo. Portanto, pare de se preocupar com os mal-estares de Yennefer e comece a pensar nos seus. Seu organismo também foi submetido a mudanças irreparáveis. Você se surpreende com o comportamento de Yennefer, mas o que tem a dizer sobre o seu? Deveria aceitar o fato de que nunca será humano, porém não se cansa de se esforçar para tornar-se um, cometendo assim erros humanos. Erros que um bruxo jamais deveria cometer.